Nos últimos meses, a pandemia e a educação são assuntos que têm muitos muito relacionados, uma vez desde que o distanciamento social teve início em razão da Covid-19, a área educacional sofreu diferentes mudanças. Contudo, apesar de tratar de um momento de que é desafiador, tanto para a escola quanto para os pais e alunos, o ensino à distância também é uma oportunidade de quebrar resistências e acelerar mudanças necessárias para o futuro da educação. Valorização do professor. Um dos principais aspectos positivos gerados para o setor da educação é, sem dúvidas, a valorização do professor. Fator que deve alterar até mesmo a relação entre famílias e escola. Com o ensino à distância, a figura do professor passou a ser mais valorizada, pois tanto os pais quanto os alunos perceberam que ensinar é uma tarefa muito mais complexa e profunda do que supunham as pessoas adeptas da ideia do homeschooling, ensino domiciliar. O uso da tecnologia em sala de aula. A área da educação tradicional costumava caminhar a passos lentos em direção à digitalização. Contudo, em razão da pandemia, o setor foi obrigado a se desenvolver e acompanhar a evolução nos últimos anos da tecnologia. Em tempos de pandemia, foi necessário promover a utilização de novas tecnologias, metodologias ativas, entre outras soluções para que a educação à distância fosse viável. Com isso, até mesmo os profissionais que ainda não tinham se atualizado sobre as novas tecnologias tiveram que aprender a utilizá-la. Nesse sentido, a familiarização do profissional com a tecnologia também é gerar uma aproximação maior com os alunos, que em geral estão acostumados com os ambientes digitais. Como consequência, a tendência é de que, quando as aulas presenciais retornarem, a tecnologia continue sendo utilizada por educadores e alunos. A aproximação da família. Quando os pais se interessam pelos estudos de seus filhos, frequentam a escola, perguntam sobre lições, há uma melhora na aprendizagem da criança. Por sua vez, nos últimos tempos, os professores reclamavam com frequência do distanciamento dos pais, que passaram a delegar o papel da educação integralmente à escola. Durante a pandemia, os alunos e suas famílias se tornaram responsáveis, em grande parte pelo aprendizado, em um grau mais elevado do que antes. Assim sendo, isso deve gerar uma solidariedade na educação, uma vez que houve um estreitamento nas relações. Nesse sentido, até mesmo as famílias mais ocupadas ou desinteressadas passaram a vivenciar o momento do ensino, pois durante a pandemia ele está ocorrendo em casa. Além do mais, pais que agora ajudam na realização de atividades mais complexas ou até mesmo escutam, de vez em quando, as aulas a que os filhos estão assistindo podem se lembrar como é o processo de ensinar e aprender. Dessa maneira, a família tem conhecido mais de perto o trabalho do educador e as dificuldades de ensino. Com isso, houve uma aproximação, mesmo que forçada, entre pais e professores, a qual dá início a uma cultura de diálogo e parceria contínua. Contudo, essa aproximação da família com a escola ocorreu sem qualquer tipo de planejamento. Então, para que ela tenha continuidade, é preciso que as instituições de ensino continuem estimulando os responsáveis a frequentar os compromissos escolares e, especialmente, a manter o interesse e a participação da vida escolar das crianças.
Apesar de se tratar de um assunto muito falado nos últimos tempos, desenvolvimento e habilidades socioemocionais. Apesar de se tratar de um assunto muito falado nos últimos tempos, inclusive nas graduações de licenciatura, e de fazer parte da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, diretriz acerca de que deve ser aprendido na escola, as habilidades socioemocionais dificilmente eram valorizadas em sala de aula. Em geral, as escolas não conseguiam tratar sobre as habilidades socioemocionais, porque matérias que caem no vestibular, como português e matemática, recebiam mais destaque e importância, não sobrando tempo ou até mesmo motivação para ensinar os alunos sobre foco, empatia, redução de estresse, resiliência e companheirismo. No entanto, após a pandemia, quando houver o retorno às aulas presenciais, é orientado que os professores abordem esses temas em sala de aula, para que haja o restabelecimento da sensação de segurança. Interdisciplinaridade. Outro ponto relevante entre a pandemia e a educação é que, quando o caos passar, o acolhimento dos estudantes também deve ser feito de forma interdisciplinar, ou seja, o recomendado é que os assistentes sociais e psicólogos trabalhem em conjunto com os professores na volta às aulas. No delicado momento após a pandemia, muitos alunos podem se sentir inseguros e fragilizados, precisando de apoio emocional para retornar ao novo normal nas escolas, uma vez que passaram por um período de mudanças e incertezas. O ideal é que essa experiência, inclusive, tenha continuidade, mesmo após a pandemia, uma vez que se trata de uma medida importante para o desenvolvimento do ambiente escolar e para o acolhimento dos alunos na escola. Metodologias ativas. No campo educacional, as metodologias ativas que fazem com que o aluno saia da passividade e se torne o centro do processo de seu aprendizado, proporcionando um aprendizado ativo e colaborativo, deve receber cada vez mais destaque. Até mesmo durante as aulas mediadas por tecnologia em razão da pandemia, também é possível trabalhar com metodologias ativas, a fim de promover um aprendizado em busca do protagonismo autoral e participativo dos alunos. Além disso, a metodologia ativa ainda contribui para o desenvolvimento de habilidades que são importantes para o mundo de hoje, como empatia, aí, ó, pisa pra ela que alguém bateu na tua mão aí pra ir. exercício de resoluções de problemas e colaboração. Além disso, a metodologia ativa ainda contribui para o desenvolvimento de habilidades que são importantes para o mundo de hoje, como a empatia, exercício de resoluções de problemas, colaboração e etc. Agora que você já conhece a relação entre a pandemia e a educação e sabe quais os aspectos positivos dessa situação atípica vivenciada em 2019, 2020 e 2021 para o setor, lembre-se que os professores também exercem um papel fundamental dessa disseminação, desse legado positivo, quando a situação se tornar a normalidade. Não venho Meu alegre coração palpita, todo cheio de esperança. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Espelhecer ali, Já tá filmando? Tô
Tô esperando 10 minutos aqui. Chega daí, cabeção. Ganhou.